Olá, seja bem-vindo ao canal A Bíblia Sagrada. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a história de São Francisco de Assis e sua origem. Em julho de 1182, nasceu um menino em Assis, na Itália, e sua mãe escolheu o nome Giovanni di Pietro de Bernardone em homenagem a São João Batista. Mas, como a história conta, a loja de tecidos de seu pai fez tanto sucesso nos comércios da França que ele acabou decidindo mudar o nome de seu filho para Francesco, em referência a francês em italiano. Isso significa que São Francisco de Assis nasceu com outro nome e só depois foi conhecido como Francisco. É interessante saber que os nomes podem mudar e que até mesmo um santo tão importante como São Francisco de Assis teve seu nome mudado por uma razão tão curiosa. Ele se tornou conhecido por sua vida dedicada aos pobres e aos animais, e é um exemplo inspirador para todos nós. Seu nome verdadeiro não era Francisco. Vamos falar um pouco sobre a história de São Francisco de Assis e sua origem. Em julho de 1182, nasceu um menino em Assis, na Itália. Seu nome era Giovanni di Pietro de Bernardone, escolhido por sua mãe como uma homenagem à sua devoção a São João Batista. Porém, como a história conta, a loja de tecidos de seu pai fez tanto sucesso nos comércios da França, que ele acabou decidindo batizar seu filho como Francesco, como forma de se referir a francês em italiano. Isso significa que, na verdade, São Francisco de Assis nasceu com outro nome e só passou a ser conhecido como Francisco depois que seu pai decidiu mudar seu nome. Interessante, não é mesmo? Essa é apenas uma das curiosidades sobre a vida de São Francisco de Assis, um santo que se tornou conhecido por sua vida simples e dedicada aos pobres e aos animais. Renunciou à nobreza para viver a pobreza. Como a maioria dos jovens de sua época, Francisco adorava a vida mundana e era apaixonado por luxos e abundâncias. Sendo filho de uma família nobre, ele sabia aproveitar os bens materiais proporcionados pela riqueza do comércio de seu pai. Além disso, ele também almejava uma vida de cavalaria e chegou a lutar em 2 guerras, mas acabou sendo capturado e ficou preso por um tempo. No entanto, depois de muita busca pelo sentido da vida, Francisco ouviu o chamado de Deus enquanto orava na igreja de São Damião. O chamado foi feito através de um crucifixo, e a partir desse momento, Francisco começou a enxergar a vida de uma maneira diferente. Acredita-se que, depois desse chamado divino, ele passou a olhar para os pobres e mais necessitados com um coração preenchido pela caridade. Francisco abandonou sua vida de frivolidades e percebeu que nada mais poderia fazê-lo feliz se não fosse a renúncia daquilo que havia desviado do caminho do Senhor. Seu amor pela simplicidade e pelos menos favorecidos o levou a fundar a Ordem Franciscana, que se tornou uma das ordens religiosas mais importantes e influentes da Igreja Católica. A vida de São Francisco de Assis é um exemplo inspirador de como podemos encontrar um sentido maior na vida e fazer a diferença no mundo à nossa volta. Conhecido como o jovem rebelde de Assis. A mudança radical de vida de Francisco levou a abandonar a vida luxuosa que levava, passando a viver de forma simples e sem riquezas. Com isso, ele decidiu utilizar seus recursos para ajudar aqueles que eram menos afortunados, distribuindo alimentos e roupas para os pobres da região. Apesar de ter vindo de uma família nobre, Francisco não se importava com títulos ou posses materiais. Em suas pregações, ele incentivava as pessoas a viverem com simplicidade e a renunciarem às riquezas. Com isso, acabou ganhando uma reputação de jovem rebelde louco revolucionário em Assis, atraindo seguidores, especialmente entre os jovens da nobreza que se inspiravam em suas palavras e exemplos de vida. A aparição milagrosa de Jesus e Maria. Francisco de Assis tinha uma forte devoção pela Virgem Maria e costumava entoar orações em sua homenagem. Em um certo dia, enquanto os frades dormiam em um eremitério, Francisco foi despertado por uma luz intensa. No meio dela, viu Jesus Cristo e a Virgem Maria, São João Batista e São João Evangelista, além de uma grande multidão de anjos que conversavam com ele. Esse foi um momento muito especial na vida de Francisco, pois ele teve uma experiência mística e sobrenatural que fortaleceu ainda mais sua fé e devoção à Virgem Maria. A partir desse momento, ele continuou pregando a palavra de Deus e dedicando sua vida aos mais necessitados. São Francisco e os estigmas de Cristo. Durante sua jornada de fé,
Francisco de Assis viveu momentos de profunda conexão com Deus. Um desses momentos foi quando se isolou no Monte Laverne e passou por uma experiência mística da crucificação. Em um jejum de 40 dias, Francisco se preparava para as festas de São Miguel Arcanjo, em 29 de setembro, quando um anjo lhe concedeu as 5 chagas de Jesus Cristo. Segundo um frade que o acompanhava, Francisco teve a visão de um serafim, um anjo de 6 asas em uma cruz. Este anjo lhe concedeu o dom das 5 chagas de Cristo, uma experiência que ficou marcada na história do santo e deu origem à celebração da festa da exaltação da Santa Cruz. Francisco se tornou um exemplo de humildade, amor e devoção, inspirando milhares de pessoas ao longo dos séculos. Santo até na beira de sua morte. Francisco, mesmo sabendo que a morte era inevitável, não tinha medo dela. Ele a via como uma oportunidade de encontrar-se com Deus face a face. Nos seus últimos dias de vida, ao invés de se lamentar ou temer, Francisco ensinava aos seus filhos amados a louvar a Deus, inclusive convidando a morte, a quem ele chamou de irmã, para se juntar ao coro de louvor. E na hora da morte, Francisco celebrou uma missa improvisada, consolando os frades e encorajando-os a seguir os caminhos de Deus. Como uma representação da última ceia de Jesus com seus discípulos, Francisco partiu para a vida eterna. A forma como Francisco lidou com a morte inspira-nos a encarar a vida e a morte de forma mais plena e consciente, com uma fé inabalável e uma confiança inquebrantável no amor e na misericórdia de Deus. Padroeiro dos animais e da natureza. Francisco de Assis é conhecido como o padroeiro dos animais e da natureza por sua profunda conexão e amor por todas as criaturas de Deus. Para ele, todas as coisas na natureza eram criações divinas e mereciam respeito e cuidado. Francisco pregava o amor entre todas as criaturas, incluindo os pobres, e sua compaixão se estendia para além dos seres humanos. Sua vida foi dedicada à pobreza, à obediência e à castidade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco acreditava que a pobreza era um caminho para uma vida mais próxima de Deus e que todos deveriam buscar essa simplicidade. Ele ensinava que, ao desapegar-se das coisas materiais, as pessoas poderiam se concentrar nas coisas verdadeiramente importantes da vida, como o amor, a compaixão e a solidariedade. Sua mensagem de amor e respeito pela natureza e por todas as criaturas continua a inspirar muitas pessoas em todo o mundo. Apesar de ter vivido há mais de 800 anos, a vida e a conversão de São Francisco ainda oferecem muitas lições valiosas para nós hoje. Seu exemplo de amor, simplicidade e compaixão nos convida a refletir sobre como podemos viver de maneira mais significativa e consciente em nosso mundo.